Olá, meus queridos irmãos internautas e todos aqueles que são simpáticos ao estudo do Apocalipse. Estamos retornando com o vídeo 6, Entendendo o Apocalipse, capítulo 2, Coisas que São. E nesse vídeo vamos trabalhar os versículos de 1 a 11. Este capítulo 2 trata das coisas que são. As coisas que são eram as coisas que João estava vendo naquela data que ele escreveu o livro. E eu já coloquei aqui no vídeo anterior que a data referencial para esse estudo de Apocalipse é os anos 90 a 96 para trás, coisas que tinham acontecido, ou seja, o passado. Nesse ínterim de 90 até 96, quando João estava escrevendo o livro, possivelmente, coisas que estariam acontecendo naquele presente, que nós temos 2 capítulos que se ocupam disso, que são os capítulos 2 e o capítulo 3. Esse capítulo 2 e o 3 se ocupam das 7 igrejas da Ásia Menor, as coisas que estariam acontecendo naquela data. Nesse vídeo, do versículo 1 a 11, e este capítulo 2 tem 29 versículos. Nesses 11 versículos, nós vamos tratar da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna. E do 12 ao 29, vamos tratar das igrejas de Pérgamo e Tiatira. Então vamos ao nosso estudo nos versículos de 1 a 11. Deus aparece a João, através de Jesus Cristo, entre os castiçais, e que tinha na sua destra as 7 estrelas. Nós vimos no capítulo 1 essa realidade. Ele diz para João escrever. E aqui nós temos 7 igrejas que são as igrejas, ou seja, os destinatários da carta de Apocalipse. Porque quanto aos destinatários, o Apocalipse é uma carta. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu já coloquei para vocês os períodos representativos dessas 7 igrejas. Éfeso foi do ano 31 a 100. E eu devo abrir aqui um parênteses para explicar que essas datas são aproximadas, e às vezes você vai encontrar num livro uma data um pouco diferente, mas é mais ou menos isso aí. Não temos uma data precisa. Os autores não têm condições de determinar a data exata, mas aproximada. E aí, Éfeso do ano 31 a 100, Esmirna de 100 a 313, tem outros que colocam 316, Pérgamo 313 a 538 depois de Cristo, ou seja, da nossa era, Tiatira 538
a 1798, Sardes 1798 a 1833, Filadélfia de 1833 a 1844, e Laodiceia, que representa o atual período, que é de 1844 até a vinda de Cristo, a volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os períodos das igrejas. Essas igrejas, elas eram igrejas que representavam fases ou períodos ao longo da história da igreja. Você pode até me perguntar, pastor João disse, tinha outras igrejas? Eu respondi no outro vídeo, tinha outras igrejas, mas essas eram as igrejas que mais representavam os períodos ao longo da história da igreja. Nós vamos, nesses primeiros versículos, trabalhar sobre a igreja de Éfeso. Vamos ver um pouco aqui sobre a cidade de Éfeso, que foi uma das mais promissoras cidades do passado. Ela ficou em segundo lugar como a cidade mais importante do mundo por longo tempo. Então, Éfeso, temos aqui uma ligeira descrição sobre a cidade. Foi uma cidade grego-romana da antiguidade, situada na costa ocidental da Ásia Menor, próxima à atual Selçuk, província de Esmirna, na Turquia. Foi uma das 12 cidades da Liga Jônia durante o período clássico grego. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população de 250 mil habitantes no século I, que foi o século em que João escreveu o livro, o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Em 2015, a Unesco integrou Éfeso na lista do Patrimônio da Humanidade. A cidade era célebre pelo templo de Ártemis, construído por volta do ano 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui estava um dos maiores centros de idolatria do mundo, porque a deusa Diana, deusa da lua e da caça, que era assim chamada pelos romanos, e também a conhecida Ártemis, que era a deusa da lua e da caça dos gregos. Os gregos fizeram um templo, o templo de Ártemis, que para os gregos era Ártemis e para os romanos era Diana. E esse templo foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com os jardins suspensos de Babilônia, com as pirâmides do Egito e outras maravilhas. Então, para vocês terem uma ideia, o que representava Éfeso na época que João escreveu o Apocalipse? Um centro mundial de idolatria. O número 1. Essa Diana, essa deusa, ela atraía multidões. Multidões era o alvo das atenções na cidade de Éfeso. Paulo teve problema sério quando operou maravilhas em nome de Jesus Cristo e tinha ali alguém que trabalhava nessa área e perdeu o poder de nicho e passou a perseguir veementemente Paulo. O templo de Ártemis ou Diana, construído pelos gregos na Ásia Menor. Um louco chamado Rostratus incendiou o templo,
mas ele foi reconstruído no ano 356 a.C. Restaram cópias da famosa estátua de Ártemis, que nos dão uma ideia da sua beleza. Aqui temos isso aqui. A original era em ouro puro, aqui, ouro. Ou seja, a original foi feita de ouro, prata e pedra negra. A parte superior do corpo estava nua e as vestes que cobriam as pernas e os quadris eram ornamentadas com relevos de abelhas e outros animais. Então, essa deusa Diana, chamada pelos romanos e Ártemis pelos gregos, era poderosíssima. Ela era a deusa da caça. Temos aqui ela com um arco, representativa da deusa da caça. Era, portanto, um centro extraordinário, monstruoso de idolatria. Vamos então, de posse desse conhecimento sobre a cidade de Éfeso, ali estava a igreja de Éfeso, que representava a igreja na sua primeira fase, a igreja nos tempos apostólicos, finalizando os tempos apostólicos. E nós vamos trabalhar aqui o Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, a primeira igreja na lista das igrejas que eram alvo do envio da carta de Apocalipse era Éfeso, essa cidade que estava em meio a um centro de idolatria, e uma igreja que estava envolvida por uma série de influências idolátricas da época. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Jesus conhecia as obras. Ele conhecia o anjo da igreja, o pastor daquela igreja. Ele determina que João envie essa carta para Éfeso. Quando ele diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele havia se apresentado, nós vimos no capítulo 1, a João, em meio a 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e que tinha na sua destra as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos, os 7 mensageiros das igrejas, que eram os 7 pastores. E ele conhecia as obras, o trabalho dessa igreja, a sua paciência, e que não podia sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Jesus conhecia os feitos desta igreja, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Esta foi uma igreja explosiva, podemos dizer, a igreja número 1, que nasceu
nos dias de Pentecoste, no poder de Deus, sofreu sobremaneira as influências perniciosas da deusa Diana, da deusa Ártemis. Mas esta igreja trabalhou incessantemente pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma cultura influenciadora ali em Éfeso. E a igreja teria que manter uma postura da palavra genuína se não quisesse ser influenciada. E Jesus reconhece isso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja que outrora começou nos moldes do amor de Deus, que exercitou o amor, que tinha a prática, a concretude do verdadeiro amor, ela havia deixado essa prática. E os crentes não eram mais aqueles. E Jesus fala, ele reclama aqui. Ele acha uma falha nessa igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, Jesus alerta. O castiçal poderá ser tirado do seu lugar. O candeeiro que alumia. O candelabro. Se não se arrependeres. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. Deus, ao longo de sua história, sempre dá a oportunidade de arrependimento. E quando nós cometemos faltas, delitos, Ele espera que nos arrependamos e Ele nos perdoará. Como é que está a sua situação, meu caríssimo internauta? Teve falhas? Certamente teve. Mas o Senhor está a esperar um arrependimento sincero. Ele nos perdoará dos nossos pecados. E ele alerta, pratica as primeiras obras, desenvolve o amor. O amor está acima de todos os dons. O Senhor coloca aqui o amor como algo que deveria ser cultivado novamente, pois havia sido deixado. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que obras são essas? Nós vemos nesta igreja o Senhor fazendo uma referência aos nicolaítas. No capítulo 6 e versículo 5 de Atos, nós temos ali os 7 diáconos. Um dos 7 diáconos que foram chamados para servir as mesas e foram consagrados ali, um era Nicolau. Provavelmente esse Nicolau se rebelou contra o concílio de Jerusalém, das doutrinas que foram tratadas no concílio de Jerusalém. Ele as rejeitou e passou a ser um elemento contrário àquilo que havia sido firmado na palavra de Deus. E aqui é lembrado: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras deste diácono que outrora fazia a vontade de Deus e se desviou, era rejeitado agora por Jesus Cristo. E a igreja havia também rejeitado.
estas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós temos, na expressão apocalíptica, a árvore da vida, que será restabelecida no paraíso, ou seja, durante o milênio. E posteriormente, quando se criar novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. A árvore estará plantada. É uma simbologia da alimentação daqueles que estarão com o Senhor para sempre. Evidentemente que não se come, não se bebe, mas é uma figura de linguagem para conotar uma verdade. A partir do versículo 8, nós vamos tratar agora da outra igreja, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui, Jesus está relembrando João que quem está falando é aquele que foi morto, que João testemunhou. Nós vimos no capítulo 1, João presenciou a morte de Cristo com sua mãe lá no Calvário. E aqui ele diz o primeiro e o último, ou seja, é aquele que preenche todos os requisitos. E nós já aprendemos que o primeiro, representado na primeira letra do alfabeto grego, e o último, representado na última letra do alfabeto grego. Então na primeira seria alfa e no último seria ômega. As demais letras estariam entre essas duas, o que preencheria todos os requisitos. Jesus é aquele que preenche todos os requisitos. Ele está aqui alertando e dizendo: eu sou aquele que fui morto, o primeiro e o último. Eu sou eterno. João, eu estou vivo. E aí continua: conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu gostaria de enfatizar aqui sobre a cidade de Esmirna, a sua localização. Esmirna ficava ao norte de Éfeso, também perto de Éfeso. Esmirna, que é a igreja que faz parte do segundo período da igreja, é a igreja que não foi encontrado nela nenhum defeito, nenhuma falha. Esmirna, que fica aqui junto ao mar Egeu, na coligação da Lídia e perto de Éfeso. Esmirna. Aqui a cidade de Esmirna, a torre do relógio. A cidade de Esmirna, hoje chamada de Izmir, é uma das mais importantes cidades da Turquia, situada ao norte de Éfeso, numa linda baía do mar Egeu. Dentre as cidades da Ásia Menor, ela tornou-se um grande centro comercial. Nenhuma cidade sofreu mais massacres, terremotos, fogo e praga que Esmirna. Sob o poder dos romanos, a história relata que o povo pagão desta cidade foi muito fiel ao culto imperial. Esmirna tem o significado de mirra, que por sua vez significa perfume, ou cheiro suave. A mirra teve um vasto uso em todo o passado distante, sendo considerado uma das mais finas especiarias. Entrou na composição aromática
do óleo da unção do santuário, seu mobiliário e seus sacerdotes. Nós temos o registro disso em Êxodo capítulo 30, versículo 23. A igreja em Esmirna representa simbolicamente uma difícil fase vivida pelo povo de Deus, o qual foi duramente perseguido por sua fidelidade à palavra de Deus. Aquele foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira e falsa adoração. Foi um período de horrendas perseguições motivadas pelo Império Romano, quando os cristãos foram queimados vivos, decapitados e entregues às feras no circo romano. No meio dos seus sofrimentos, esses fiéis mártires puderam lançar suas esperanças no Salvador, o primeiro e o último, que foi morto, mas que vive. Apocalipse 2:8. Ninguém, nem antes nem depois dele, apresentou-se para morrer e levar sobre si os pecados da humanidade. O Senhor Jesus foi atribulado, perseguido e morto, mas triunfou ao ser chamado à vida por seu Pai através da ressurreição. Os cristãos nesta fase da história podiam valer-se da vitória de Cristo destemidamente, enfrentar a calamidade a que eles estavam sujeitos com plena segurança de que ele os faria também triunfar sobre a morte na gloriosa ressurreição, o que ocorrerá quando da sua vinda a esta terra. É a cidade da perseguição. Apocalipse 2:10 bem coloca esta igreja no rol das igrejas que sofrem. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, era uma igreja fiel à palavra de Deus. Não foi encontrada nela nenhuma falta. Sofreu os martírios. Policarpo, carregando a lenha para ser queimado, é testemunho ocular da realidade da perseguição da igreja Esmirna. Ela tem um cheiro agradável, é o aroma que agrada as narinas de Deus. Fidelidade. O Cristo entre os castiçais, que tem a palavra de comando, a voz de muitas águas, a voz de trombeta, fala para João: escrever para esta igreja, a igreja de Esmirna, a igreja que cheira suavemente nas narinas de Deus. Retomando os versículos atinentes a esta igreja. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Aqui está o versículo chave desta carta, a carta à igreja de Esmirna. Algumas vertentes teológicas acreditam que tem
um simbolismo. As 10 torturas que sofreu a igreja, por exemplo, a tortura da cruz, a tortura da estaca, a tortura das fogueiras, a tortura das arenas, a tortura da gaiola da morte e outras torturas mais que passou a igreja. E ao longo de todo o período da igreja, quando se fala de torturas, de perseguição, se remete ao sentido da igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que não foi encontrado nela nenhuma falta. E no último versículo, aqui pertinente às duas igrejas, no caso Éfeso e agora Esmirna, que nós estamos trabalhando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui nós podemos inferir que há 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Essa segunda morte aqui é a morte espiritual, é a morte eterna. Esta morte, ela não tem poder sobre aqueles que ouvem a voz do Espírito. O Espírito Santo é o atual agente dessa dispensação, a dispensação das igrejas, ou da igreja. O Espírito Santo faz soar a voz de Cristo através do Evangelho, através do Apocalipse. E aí, Jesus alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele lista aqui uma bênção extraordinária: não receberá o dano da segunda morte. Aleluia! Oh, glorificado seja o Senhor. Com isso, meu caríssimo internauta, nós vimos as 2 igrejas colocadas em xeque nestes 11 versículos: a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. E agora João falando das coisas daquela época, das coisas que estava vendo. No próximo vídeo estaremos dando sequência dos versículos 12 ao 29 sobre as demais igrejas. Que Deus nos abençoe.